Entendi. Quase que eu fui convocado para a seleção. Se tivesse fechado por uma Não, não tem. Não, eu não acredito. Ah, você não acredita? foi não. Eu botei nas pessoas Isso foi tem uma parte boa. Você não se dá o a verdade é que não, 80 anos tem limite para se segurar em algumas coisas, esforço, desgaste físico. São Conrado presente. Plantar. Já que eles estão falando de infraestrutura, acho que eles poderiam vai ser aeroportos. Hoje, Próximo agora. Nós temos eu não estou direto. Aí até pegar no seu aí para levantar, dói ali, dói aqui, dói na eu estou que nem aquele pássaro, com Ah, fazer não voa. Em altas altitudes. foi feito em um governo. Lacerda e melhor. Lacerda praticamente aterrou. Ele praticamente fez esse pedaço daqui do início. Depois fez na outra terminou a cidade de cá, fez a curva da Viúva, fez Botafogo e entrou para Copacabana. Como é que chegou? Ela Tem tinha o laboratório dessa engenharia tem que ver o conteúdo Foi ele, deu uma casa para ele da minha. Ele tem criança lá que eu vi, tem toda hora que casa. Aqui, eu frequentei o Flamengo, mas na verdade, O que tem que fazer? a mureta era ali. Sim, você está falando do Ele pega a folga da casa, vai derrubar sua casa. Já é A passarela já está antiga lá. Colocar o fogo lá. Então, A passarela dá um espaço imenso que você tem que passar dentro. Copacabana, por exemplo, vai imenso. Você acha que é solução? Vai a passarela assim, Fazer uma Fiscalização. mas a ferrovia Funcionário tem. E aí, vai William? aquela ferrovia. O Colombo não vai lá, porque vai fazer ela pega de coisa. Muito bom de proteger. Depois para
Luciano, não, né? de carro. São Luciano. Ele já arrebentou até ali. Ele arrebentou o nome. Eu tinha certeza que ele Cabral. Virou uma parede. Foi uma parede. Parede na frente. O cara destruiu tudo. Coisa horrível. Coisa horrorosa. Que tragédia. Se ele não tivesse sido ele estava vivo. Graças a Deus foi esse motivo. Cheio da turma de Essa fixação. já está cheio de faltar tudo e falta Aí fazia essas malas. Passando para a gente, eu acho que o país está aqui da hora. Mas era um eu sabia que eles faziam parte disso. Não era outra coisa. Eu acho que ele se salva. Ah, é? Cortar na vizinhança. Vai cair uma sexta. Gosta? Jogo 9 horas da manhã. Dia 27, caiu uma quarta-feira. Muita gente deu, né? Aquele número dali, o pessoal deu, entendeu? Eu acho que você está febril. Não, Você dormiu pouco, você está febril. Então, olha, olha, um conselho, Nós somos 50 cabelos. A gente assiste o Copa do Mundo desde 68. São Paulo é sempre que está no globo, está chamando,
Se perde a foca, vai atribuir a perda da foca porque o problema passa. Se perder, vai ter que associar. A setinha para baixo, avança. A setinha para cima, volta. E esse daqui é um laser. Vocês sabiam voltar para baixo. Cláudio. Bom, meus amigos, muito boa noite. Nós vamos começar a nossa palestra dessa terça-feira. Já está na hora, eu não gosto de começar, de atrasar muito. Eu acho que a gente tem que ter o hábito de não atrasar demais. Está marcado 5h30, vamos tentar. Mas de qualquer maneira, doutor Simval, bem? Mas nós íamos ter uma apresentação do nosso coral aqui antes da palestra, mas eles mandaram me avisar agora. Houve um pequeno problema com o coral. Então, na próxima terça-feira, antes da palestra, nós vamos ter uma apresentação do nosso coral. Então, hoje não vai ser possível. Mas, de qualquer maneira, nós vamos ter hoje essa palestra sobre ferrovias brasileiras do cenário atual. Quando nós marcamos essa palestra, que foi mais ou menos há uns 2 meses atrás, nós não podíamos imaginar que esse assunto estaria tão em voga, né, em função da greve dos caminhoneiros, de forma que para nós é muito interessante de que a gente vá discutir esse assunto justamente depois das consequências todas maléficas que nós tivemos com a greve dos caminhoneiros, né? Então, eu só queria dizer que na próxima terça-feira, toda terça-feira, 5h30 da tarde, nós temos uma palestra de assuntos que são de interesse geral. Na próxima terça-feira, dia 19, a nossa palestra vai ser Gestão Integrada dos Resíduos da Construção Civil, à luz da Lei 12.305 de 2010, né, e legislação vigente. Vai ser o engenheiro Walter Barbosa. Gente, esse é um assunto também interessante, porque uma coisa que me impressionou muito alguns anos atrás, quando nós falávamos de questão de produção mais limpa, de eficiência de produção na indústria. A indústria da construção civil é uma indústria. E o que me impressionou muito, esses são dados de 10 anos atrás,
que já começou a melhorar, mas mesmo assim, na próxima palestra nós vamos checar se isso realmente está acontecendo. Mas, gente, 10 anos atrás, de cada tonelada de material de construção que entrasse numa obra, 300 quilos saía como lixo. Era cimento que empedrou antes do tempo, era tijolo quebrado, era ladrilho quebrado. E nas obras de construção civil do Japão, naquela mesma época, de cada tonelada que entrava, saíam 16 quilos de resíduo. Impressionante, com o cuidado que eles tinham. E é claro que isso é perda de dinheiro, tá certo? É matéria-prima que você está jogando fora, né? Por que isso acontecia? Porque no Japão, por exemplo, um projetista, quando fosse fazer o projeto de um banheiro, o comprimento da parede era um comprimento que daria exatamente um número de azulejos inteiros. E aqui nós nunca tivemos essa preocupação. Quer dizer, aqui o pedreiro chegava no fim e não vai dar, tinha que quebrar o azulejo para botar, e nessa de quebrar o azulejo, se ele tivesse de má vontade, se o Flamengo perdeu na véspera, ou se ele brigou com a esposa, não sei o que lá, pronto. De cada 10 que ele quebra, 5 se perde, né? Então, gente, essa também vai ser uma palestra muito interessante. Eu queria, então, convidar o nosso palestrante, o Hélio Soeiro Rodrigues, por favor. Muito obrigado pela sua Gente, o Hélio, ele é engenheiro civil, tem um curso de especialização em engenharia ferroviária pela UFRJ. A sua atuação profissional, entre outras coisas, Rede Ferroviária Federal e CBTU, Flumitrens, Central Logística, VALEC, Superintendência de Projetos da Diretoria da Engenharia, Secretaria de Estado de Transporte do Rio de Janeiro, entre outras coisas. Então, realmente, nós não podíamos ter um palestrante melhor que o Hélio para nos conversar sobre essa questão, que é uma questão de Estado, né? E nós temos que todos lamentar, né, o erro que nós fizemos no passado, que os nossos políticos fizeram no passado, deixando de lado as ferrovias para priorizar ferrovia, para priorizar queima de combustível fóssil, né? Então, Hélio, uma palavra. Alô. Muito obrigado, doutor Haroldo. A CEAERJ é um parceiro que a Associação de Engenheiros Ferroviários tem já de algum tempo, desde a gestão do ex-presidente Nilo Ovidio, que é um parceiro nosso antigo, aí desde a época do Movimento de Preservação Ferroviária. Já é uma luta antiga, né, Nilo? Muito obrigado por me dar a oportunidade de participar desse encontro aqui com vocês. Estou vendo aqui nessa plateia alguns ferroviários, ex-ferroviários e outros colegas engenheiros e outras profissões que eu não conheço. Eu quero dar as boas-vindas e espero não decepcioná-los no que a gente vai apresentar. O que aconteceu? Como o senhor falou, justamente aí se programou essa palestra, né? E logo depois começou essa crise dos caminhoneiros, né? Então foi uma coincidência muito grande. Então os entendidos, os expertos, disseram, puxa vida, não tem caminhão, não tem transporte aí de mercadoria, não tem carga. Caramba, e a ferrovia? A ferrovia existe? Aí lembraram da ferrovia, né? Vocês, fazendo aqui uma pequena analogia, antes da gente iniciar a apresentação, muitos aqui devem ter assistido aquela série Game of Thrones, né? Em que na sexta temporada o Jon Snow morre. Ele morre e no dia seguinte ele ressuscita. Será que a ferrovia vai ressuscitar com essa situação aí? Então, quer dizer, nós que trabalhamos na rede ferroviária e hoje trabalhamos nas instituições que defendem ferroviário, defende a volta, o retorno do desenvolvimento da ferrovia e nós defendemos a manutenção da preservação da ferrovia, sempre
entendemos que a ferrovia é muito importante. Não sei se o governo assim entendeu. Certo? Então a gente vai fazer aqui algumas colocações básicas que me veio aí à cabeça, o que eu poderia demonstrar referente a esse cenário atual da ferrovia aqui no Brasil, ok? Então eu vou ficar ali, né? É melhor. Alô? Eu sou meio grandão, vou ficar meio torto. É? Alô? Ok, alô. É? Ok. Então vamos começar aqui a apresentação. É? Alô? Tá bom. Eu não estou muito acostumado. Ok? Vocês estão ouvindo, né? Muito bem. Então, nós definimos o tema para a CAERJ, Ferrovias Brasileiro, cenário atual. Então vamos começar. Vamos demonstrar, para começar aí, a situação hoje da malha ferroviária brasileira. Em que pé nós estamos? Olha só. Esse quadro aí demonstra a extensão da nossa malha. No período imperial, ou no segundo reinado, quando começou a ferrovia em 1854, 14,5 km, data da primeira estrada de ferro do Brasil, e em 30 de 4 de 1854. No final do Império, quando foi a proclamação, nós tínhamos aproximadamente 9.583 km de extensão de ferrovia aqui no Brasil. Então vamos passar o período da Primeira República, foi um crescimento muito grande, chegamos aproximadamente no final da Primeira República, em 1930, com cerca de 32.478 km de extensão. Na Segunda República, na Era Vargas, 1931 a 1945, a data, o ano de 1945, nós tínhamos 35.220 km. Na Terceira República, até 64, tivemos uma situação muito importante, onde em 1958 a extensão máxima da ferrovia brasileira foi alcançada, 37.967 km. Ou seja, em nenhum momento, jamais a ferrovia brasileira ultrapassou 38 mil quilômetros de extensão. Essa foi a extensão máxima da ferrovia brasileira. Na Quarta República, a ditadura, nós referimos ali uma data de 1984, 29.814 quilômetros. Na Quinta República, a Nova República, 1996, alcançamos 30.450 quilômetros, sendo que em 1/7 desse ano foi o início da concessão de transporte ferroviário de carga. As malhas ferroviárias da rede foram concedidas. E em 31 de dezembro de 2017, alcançamos 29.670. Essa é a situação em números da malha ferroviária brasileira. O que aconteceu? Logo quando foi encerrando essa crise dos rodoviários, a Associação dos Engenheiros recebeu o telefonema de uma jornalista do Paraná, do jornal Gazeta do Povo, solicitando que algum diretor da casa se pronunciasse a respeito da situação. Então a doutora Isabel, a presidente, me solicitou que eu representasse a associação nessa entrevista. Então, através da jornalista, foi mantido um contato, a jornalista nossa, essa jornalista da Gazeta do Povo, e aí no dia seguinte nós marcamos 1 hora e conversamos ao telefone cerca de meia hora, aproximadamente. E ela me pediu para que eu fizesse aí um resumo histórico da situação da ferrovia aqui no Brasil. Então, a gente fez, para começar essa entrevista, essa situação da extensão da nossa malha. Tá? E ela fez a chamada aí dessa matéria, que saiu no dia seguinte do jornal, quer dizer, uma chamada estratégica jornalista, muito interessante. E ela disse que hoje a extensão da malha ferroviária corresponde aproximadamente só a 3 vezes a extensão da malha que nós tínhamos no Império. E é verdade, olha lá. Quando terminou o Império, nós tínhamos 9.583 km de extensão de ferrovia, e hoje temos 29.670. Então,
essa foi a chamada dela. Quer dizer, depois de 164 anos da ferrovia aqui no Brasil, né? Da implantação da ferrovia aqui no Brasil. A gente ter só uma extensão de 3 vezes do que tinha no Império, vocês vão descobrir que é muito pouco. Então, essa foi a chamada dela para essa reportagem do jornal. Muito bem. O sistema de carga, hoje, nós temos aproximadamente dessa extensão de 29.670, cerca de 28.600 km de extensão, que são operados pela iniciativa privada. Só que tem uma situação, né? Sendo 7.000 quilômetros de operação plena, cerca de 13.100 quilômetros de trechos e ramais subutilizados e cerca de 8.500 quilômetros de extensão de ferrovia que não estão operando. Não estão operando. Então vocês veem hoje a situação. Não sou eu que estou falando isso. Se nós apanharmos o relatório do Plano Nacional de Logística, que a empresa de planejamento e logística apresentou agora o ano passado, e esse trabalho foi defendido numa reunião que teve no mês de abril na Associação Comercial do Rio de Janeiro, tá? Ele fala essa situação aqui. Ele fala a situação. Tá? Então, não é o Hélio que está dando esses números. São os números que estão expressos no relatório da EPL, órgão do governo. A distribuição de carga por modalidade de transporte hoje, o rodoviário está muito à frente, 65%, ferroviário 15%, hidroviário, cabotagem, rodoviário e aeroviário, que é praticamente desprezível. Dizem os técnicos de transporte, os entendidos de transporte nesse país, que o retorno de incremento econômico exige que o país tenha 52 mil quilômetros de extensão de ferrovias. Isso foi dito pelo diretor executivo da NTF numa palestra em 2011. Então vocês veem, nós temos 28.600 sob regime de concessão, 7.000 quilômetros em operação plena, 13.100 subutilizados, 8.500 não operados, tá? E precisamos de 52 mil quilômetros de ferrovia. Olha a nossa encruzilhada aí, tá? Precisamos de construir quase 22 mil quilômetros. E esses 21 mil que estão subutilizados e sem operação. O que o governo vai fazer? Então é muito fácil. O Brasil precisa de ferrovia, mas tem esse equacionamento aí que vai ter que ser decifrado. A coisa não é tão simples. Se precisa de ferrovia aqui no Brasil, mas tem opção de coisas que precisam ser aparadas e equacionadas. O sistema metroferroviário nosso. Nós temos uma extensão de malha de aproximadamente 1.070 quilômetros de sistema ferroviário, sendo que cerca de 50% estão sob regime de concessão. E para o maior equilíbrio da mobilização urbana, torna-se necessária a construção de 350 quilômetros de extensão do sistema, incluindo trem metropolitano ou trem regional, trem urbano, VLT ou monotrilho. Isso também não sou eu que estou falando. Essa fonte é da NTT, de um relatório de 2014. Então, antes de apresentar essa palestra, pela sensibilidade nossa de ferrovia e pelas consultas que a gente fez para preparar essa palestra, esses números estão expressos em relatórios técnicos desses órgãos que comandam o transporte aqui no Brasil. Só que tem o seguinte: para se construir um trecho de ferrovia convencional, hoje o custo por quilômetro gira em torno de 10 a 15 milhões por quilômetro. Se você for construir a infraestrutura, a superestrutura de via permanente, a parte de sistema de sinalização e telecomunicações, rede aérea de tração e telecomunicações, sistemas auxiliares numa ferrovia convencional. Para se dar o exemplo do que aconteceu na construção da linha 4 do metrô do Rio para a Barra da Tijuca, o
custo por quilômetro foi de 750 milhões. 750 milhões. Lógico que você construir uma linha de metrô é muito mais complexa do que uma linha de ferrovia, uma ferrovia convencional. Se a gente for comparar, a gente fez uma pesquisa do custo de metrô da malha mundial, gira em torno de 90 a 180 milhões de dólares o quilômetro. Então, como o custo da linha 4 girou em torno de 250 milhões de dólares o quilômetro, uma coisa está um pouco alta. Esse é o custo estimativo. Tá? De 90 a 180 milhões o quilômetro de construção de linha de metrô no cenário mundial. Quais os projetos que estão previstos? O cenário prioritário, a gente fez aqui para visualizar um pouco melhor a situação no mapa dos traçados, né, da ferrovia, que seria a complementação do trecho central e início do trecho sul da ferrovia norte-sul. Espera aí que eu já... De Ouro Verde de Goiás até a Estrela do Oeste, aqui é norte-sul, aproximadamente uma extensão de 70 quilômetros. A gente trabalhou na Valec de 2008 até 2012, foram desenvolvidos esses projetos, o projeto básico, o projeto executivo, iniciada a construção em 5 lotes. Esse trecho está praticamente pronto. Está praticamente pronta a construção da ferrovia. A Ferrogrão é EF-170, que liga Sinop, no Mato Grosso, a Miritituba, no Pará, também 1.142 quilômetros de extensão, e um subtrecho da ferrovia de integração oeste-leste, que seria de Ilhéus a Caetité, numa extensão de 522 quilômetros. Logo depois dessa crise que teve aí dos caminhoneiros, essa declaração foi do ministro dos Transportes, do novo ministro, disse que no segundo semestre desse ano ele iria incrementar esses projetos. Não é o Hélio que está falando. Isso foi pesquisado. Agora, uma proposição do Rio de Janeiro de inclusão no Plano Nacional de Logística. Nós fomos convidados pelo subsecretário de Transporte, Dr. Delmo Pinho, um dos maiores especialistas que tem na área de transporte do Rio de Janeiro, que trabalha na Secretaria de Estado de Transporte, na minha opinião. Ele nos convidou para fazer parte de uma reunião que teve nesse dia aí com a empresa Planejamento e Logística, que foi criada há anos anteriores para conduzir o projeto do trem de alta velocidade no país, que por uma série de motivos políticos, técnicos e econômicos não foi viabilizado, o trem Rio-São Paulo-Campinas. Tá? Então, a EPL está desenvolvendo outros tipos de trabalho e apresentou, a pedido do ministro, o Plano Nacional de Logística, que não foi pleiteado várias ferrovias dentro do estado do Rio de Janeiro. Então, essa defesa apresentada pelo Dr. Delmo nesse dia 16 incluiu a EF-118, é uma ferrovia que vai de Nova Iguaçu, vai pelo litoral até Campos, e Campos a Vila Velha. Que se chama translitorânea, ferrovia translitorânea. Chegaria em Campos tem um acesso de 40 quilômetros em direção ao Porto do Açu. Porto do Açu, esse que já está operando através de dutos, de rodovia, e não tem um acesso ferroviário definido até agora. Tá? E de Campos até Uruaçu, em Goiás, passando por Ipatinga, que é praticamente aí o Vale do Aço, para se transportar não só
o minério de ferro de Ipatinga, como também a parte de grãos de Uruaçu, para o Porto do Rio de Janeiro e para o Porto do Açu. Então, essa foi a defesa que se fez, tá? Para se incluir nesse Plano Nacional de Logística, defendido pelo subsecretário de Transporte, com a presença do presidente e dos diretores da EPR. Por que o Brasil não investe em ferrovia? Malha ferroviária mundial. Aí a gente fez uma posição, Estados Unidos em primeiro, com 225.300 quilômetros, né, 225 mil quilômetros, a Rússia em segundo, com 128 mil, a China em terceiro, com 121 mil, e o Brasil em 11º lugar. Vou fazer duas observações que eu não consegui inserir nessa apresentação, que eu recebi esses documentos hoje, para vocês terem ideia. Vocês vão me dar licença, eu vou ler um e-mail que eu recebi hoje aqui, importantíssimo. No caso da China, olha só. Em entrevista à CCTV, Hao Yu, vice-presidente da Academia Chinesa de Engenharia, disse que a velocidade dos testes das ferrovias de alta velocidade na China é de 483 km por hora. E a velocidade da operação comercial é de até 420 km. Como pode ser constatado, todos os coeficientes de descarregamento, força de amortecimento, forças laterais, acelerações verticais e laterais e indicadores de segurança não apresentaram problemas. O ruído e a vibração serão os próximos passos a serem estudados. Isso hoje na China. Para vocês terem ideia dessa extensão da malha chinesa, que dentro de 2 ou 3 anos vai passar a malha russa de passagem e vai se aproximar da malha americana. E, na realidade, todas as ferrovias, exceto China e Japão, tiveram ao longo dos anos um decréscimo da sua extensão com erradicação de vias, né? As ferrovias americanas chegaram por volta de 1950, 1960 a ter mais de 400 mil quilômetros de extensão. Então, quer dizer, esse fenômeno de erradicação da malha ferroviária não é um fenômeno aqui no Brasil, é um fenômeno mundial. Tá? Exceto a China, que está... A vocês terem ideia, a gente viu aí numa pesquisa, eu faço parte de um grupo de trabalho lá na associação, de TAV e expansão da malha ferroviária. Então, a cada reunião do Conselho Deliberativo, a gente tem que apresentar ao nosso Conselho o que a gente pesquisa em relação a esses dois segmentos. Do TAV nós não temos nada, né? A nível de expansão da malha, a gente faz essas citações. E para vocês terem ideia, até, me parece, 2020 ou 2023, a malha ferroviária da China deve ter uma extensão de trem de alta velocidade acima de 25 mil quilômetros. Então, você vê, o crescimento desses caras é uma coisa absurda. E no que se refere à malha russa, eu recebi agora do Tonhão um artigo do jornal Globo. Olha aqui. Uma jogada transiberiana. Ela vai de Moscou até a China. 9.289 quilômetros. Ou seja, 3 vezes a distância do Rio a Manaus. Vocês veem como é que a coisa, a nível de trem de passageiros, é muito séria, em se tratando principalmente aí de Europa. Hoje, aqui no Brasil, se a gente quiser andar num trem de passageiro de longo percurso, só nas linhas da Vale. Nas linhas da extinta Rede Ferroviária Federal, o último trem de passageiro foi o trem de prata, que foi extinto em dezembro de 1998. Tá? Então a gente só anda de trem de passageiros de longo percurso aqui no Brasil, na Vitória Minas ou na Carajás. Você não tem mais trem de passageiros
operando aqui no Brasil. Então, isso é uma situação que tem que se considerar. Eu chego à conclusão que a ferrovia não é política de Estado aqui no nosso Brasil. Não é. No caso da malha metroviária, olha só, outro dado interessante. Das 10 classificações, você vê como está classificada aí a China: em Xangai, em Pequim, terceiro, o Reino Unido, só sublinhei aqui o Reino Unido, que enquanto a gente estava iniciando a construção da malha ferroviária aqui no Brasil em 1854, na Inglaterra já estavam construindo o metrô. Vocês veem como é que a coisa é. Okay? No caso aqui do Brasil, nós temos aproximadamente 140 quilômetros de extensão de malha metroviária. Tá? Temos em torno disso. E para vocês terem ideia, se a gente for pegar o sistema metro-ferroviário do Rio de Janeiro e comparar com o sistema metro-ferroviário de São Paulo, guardadas as proporções devidas, logicamente, dos dois estados, hoje nós estamos transportando em torno de 1.400.000 passageiros dia útil aqui no Rio de Janeiro, enquanto São Paulo transporta de 6 a 7 milhões de passageiros dia útil. Aqui, considerando a malha da concessionária Supervia e considerando a malha do Metrô Rio. Em São Paulo, os dois sistemas estão sob a jurisdição do Estado, não estão ainda sob o regime de concessão. Só parece que a Via 4, que é um trecho do metrô de São Paulo, que está sob o regime de concessão. Lá, logicamente, guardadas as proporções dos dois estados. Okay? Está se vendo isso agora em greve de ônibus. Nós batemos o recorde de passageiro transportado aqui no subúrbio do Rio de Janeiro. Nessa altura eu era chefe de departamento de via aqui do subúrbio, em que num dia de greve de ônibus, uma terça-feira, se transportou 1.140.000 passageiros pagantes. Como nós tínhamos uma evasão de renda de aproximadamente de 15% a 20%, isso é uma coisa difícil de mensurar, se transportou nesse dia mais de 1.400.000 passageiros. Isso foi em setembro de 1985. Eu estava na sala do diretor, nesse dia que eu só ia despachar com ele de noite, era a hora que eu tinha tempo, a gente trabalhava a dessa, e eu soube dessa notícia. Logicamente, fiquei os 2 dias sem dormir, poxa, que excesso de responsabilidade. Aí depois a gente acostumou, não sabia. Naquela época, era muita gente. Enquanto nós transportávamos isso, São Paulo não chegava a 600.000 passageiros no trem que hoje é CPTM. Tá? Então você vê a reviravolta que o Estado de São Paulo deu em relação ao Rio de Janeiro. É outro Estado, né? São Paulo, eu acho que é o Brasil. Bom, a ferrovia do Brasil, ela prosperou basicamente até o final da década de 1950. As causas para as suas decadências foram as seguintes. Aí eu estou dando só algumas, as principais. O consumo de recursos públicos abusivo no período de transição do regime imperial para o republicano. Aí isso eu pesquisei, mas se vocês forem ver naquele mapa de extensão da malha que a gente apresentou logo na primeira da transparência, teve um pulo muito grande, né, do período imperial para a Primeira República, de 9 para 15 mil. Né? Mas isso nós pesquisamos que o consumo de recursos públicos abusivo no período de transição do regime imperial para o republicano iniciou essa situação de uma possível decadência da malha ferroviária brasileira a partir de 1950. Isso é muito importante. Crise na economia cafeeira na década de 1940, que esgotou o modelo de transporte ferroviário. Né?
As primeiras ferrovias aqui no Brasil foram feitas com intenção de transportar o café. Tá? Ó, passa a ferrovia aqui na minha fazenda, bota lá o traçado. Não era bem assim. A partir de 1945, o Sistema Ferroviário Nacional chega ao seu limite com a indicação de uma situação de superávit para déficit. Isso eu também pesquisei. Vou citar no final dessa transferência a fonte dessa consulta. E política de governo equivocada a partir de 1956, que privilegiou o transporte rodoviário devido à força das montadoras internacionais de automóvel e grandes grupos petrolíferos. Isso é que todo mundo sabe. Né? Certo? Os fatos acima citados influenciaram decisivamente na política de transporte implementada pelo governo brasileiro, isto é, rodoviário. A fonte de consulta aí do sistema superávit do déficit foi do Dr. Jorge Natal, do livro dele, Transporte, Território e Desenvolvimento Econômico, de 2003. Tem um quadro dando todo esse orçamento aí, que era e como ficou. Alguns benefícios das ferrovias sobre as rodovias. Reduz os conflitos urbanos, congestionamentos, acidentes e atropelamentos nas cidades e municípios. Na realidade, o Ministério dos Transportes, concessionárias e operadoras, precisa equacionar os problemas de trecho com gargalo. São cerca de 5.430 quilômetros aqui no Brasil. Essa fonte também é aquele relatório do PNL da EPL. Por exemplo, no Rio de Janeiro, precisa se equacionar cerca de 334 quilômetros de gargalos, passagens em nível, a ferrovia passando dentro das cidades. São dois exemplos típicos. Não precisa se construir passarelas, fechar, vedar a faixa de domínio da estrada de ferro, construir passarelas e viadutos. Equacionar o problema dos trechos de ramais subutilizados e sem operação. Aquele caso lá das concessionárias, 28.600 quilômetros de ferrovias sob regime de concessão, são 7.000 quilômetros de operação plena. Quem vai equacionar isso? A construir os 52.000 quilômetros que o Brasil precisa de ferrovias de carga, numa extensão territorial de 8.500.000 quilômetros quadrados. Nós temos o 5º país em extensão territorial no mundo. E aí? Falta de continuidade no planejamento de projetos aqui no país. Logicamente, a construção de novas ferrovias corresponde a projetos de longo prazo. Os itens 3 e 4 acabam sendo prejudicados pelas trocas de governo, o que significa basicamente o abandono de projetos antigos em função de renovação de agenda do novo governante. Não é isso que acontece? Não é? Quer dizer, assume o prefeito, assume um governador, assume o presidente, aquela Bíblia, quer dizer, o planejamento de construção de transportes aqui no país, simplesmente não passa a ser um plano de governo, passa a ser um plano do governante, né? É um plano dos diretores da empresa. É isso que acontece muito. Então, não há uma continuidade sem ter a prioridade de política em benefício do desenvolvimento do transporte aqui no Brasil. Infelizmente, é isso que acontece. Isso foi coisa minha. Além dos 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, na realidade no país, hoje existe um 4º poder, o TCU. Qualquer coisa que se faça, qualquer projeto que se faça, ou dando certo ou não, o TCU breca. Né? Sempre tem
sobre preço, os projetos estão incompletos, é tudo em função de denegrir principalmente a imagem da engenharia brasileira. Será que está tudo errado? Os técnicos do tribunal, eles que sabem tudo, será que é isso? Está todo mundo errado, todo mundo só ganha dinheiro? Será que é só isso? Né? Eles são, para mim, eu estou assumindo isso que eu digo, é o quarto poder que está em vigor aqui nesse país. Problemas a equacionar para a retomada do desenvolvimento na ferrovia aqui no Brasil. Aumento da capacidade de transporte. Se a gente for fazer um comparativo de caminhões e carretas para vagões, a relação é de 3 para 1, quer dizer, inclusive o diesel. Eu quero dizer o seguinte, você tem a composição, vamos supor, de 100 vagões fazendo um transporte. Você precisa de aproximadamente 250 caminhões, de 250 a 300 carretas ou caminhões para fazer esse mesmo transporte. E você consome 3 vezes mais o diesel, em torno disso, arredondando números. Automóvel e ônibus para carros de passageiros ferroviários. Se chama muito vagões ferroviários. Essa denominação é super errada. A gente sempre ouve falar aí na mídia, aconteceu um problema no vagão da concessionária Supervia ou num vagão do metrô. Na verdade, aconteceu um problema no carro de passageiro da Supervia ou no carro de passageiro do metrô. É que isso está na boca do povo. Na realidade, quando você se refere a vagão, você está operando carga. Quando você se refere a carro de passageiro, você está transportando pessoas. Então, tem uma diferença, ok? Mas isso já está na boca de todos aí, né? Aqui um exemplo. Um VLT que transporta aproximadamente, no seu momento de pico, 600 passageiros, isso corresponde a 150 carros lotados ou 10 ônibus. E o trem metropolitano, hoje, por hora, a situação hoje, por exemplo, da concessionária Supervia, considerando o número de trens que o governo brasileiro adquiriu para a concessionária, tem condição de transportar cerca de 60 mil passageiros por hora, estando funcionando plenamente o seu sistema. Redução de emissão de poluentes. Também uma projeção do Plano Nacional de Logística de Transporte do Ministério. Isso eu estou transcrevendo um relatório desse plano. Tem uma redução de 41% de consumo de combustível, 32% da emissão de CO2 e aumento de 38% na eficiência energética. Tá? Redução do custo de transporte com a maior eficiência operacional e logística. São cerca de 300 mil quilômetros de rodovias pavimentadas aqui no Brasil. Não sei se esse número está exato, doutor Rui, mas é o que? É mais ou menos isso, né? Para cerca de 29.670 quilômetros de ferrovia. E a necessidade do retorno do Fundo Ferroviário Nacional, FFN, que é o percentual sobre o frete ferroviário para os futuros projetos de trens turísticos e culturais, trens regionais e short lines. Alguém viu ontem na Band News uma reportagem a respeito das concessões da ferrovia, da retomada e uma decisão sobre a prorrogação dos contratos de concessão? O pessoal da MS estava falando. Tá? Justamente ele fez essa situação de short line. Short line, vamos supor, a gente pega um trecho da ferrovia que está subutilizado ou sem operação, ela fica sob a responsabilidade de um parceiro para fazer a captação de carga, tá? E transportar para linhas operacionais da concessionária. Isso é um sistema. E se ele falou, se renovado aí o contrato, se prorrogado o contrato aí de concessão,
a concessionária tem condição de fazer isso. Tá? No caso de trens turísticos e culturais, a gente tem uma série de projetos em andamento de reativação de alguns trechos, principalmente aqui no Rio de Janeiro, como por exemplo a Estrada de Ferro Mauá, que é uma luta nossa já de quase 30 anos, Angra do Reis, Paraíba do Sul, Cabaru. Tá? A gente tem uma luta intensa, mas aqui no Rio, enquanto o Brasil tem cerca de 25 a 30 trens turísticos, históricos e culturais, basicamente aqui no Rio de Janeiro a gente se resume a operação de turismo na Estrada de Ferro do Corcovado. Certo? Aqui não, enquanto em Minas se desenvolve os trens de turismo, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, aqui no Rio de Janeiro, que é o berço da ferrovia, a gente só anda para trás, igual a caranguejo. E no que se refere a trens regionais, no ano 2000, o BNDES contratou a COP da UFRJ para fazer um trabalho de trechos ao longo da malha ferroviária da brasileira que tinha um potencial para se explorar no que se refere a trens regionais. São trens de médio percurso, sempre ligando cidades acima de 100 mil habitantes a da uma, tá? Considerando um trem no estilo VLT. Isso foi um estudo que foi feito, ficou pronto e até agora não se viabilizou. No Rio de Janeiro foram pleiteados 4 trechos: Volta Redonda e Itatiaia, Itaguaí, Ibicuí, Mangaratiba, Campos a Macaé e Campos a São Fidélis. Esses 4 trechos. Me parece que depois de quase 15 anos tem 1 ou 2 trechos, me parece que em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, que estão sendo retomados, tendo em vista trens regionais. E eu tive em São Paulo ano passado, também tive um contato com o pessoal da CPTM, o pessoal de projetos operacionais, e eles também estão desenvolvendo em São Paulo, voltaram a desenvolver um trem intercidades. São Paulo Americana, São Paulo Campinas, já estão, parece que vão começar a efetivar esse tipo de trem. Como sempre, São Paulo na frente de tudo, né? E eu não sou paulista, sou carioca, mas a gente tem que reconhecer essa superioridade. E com relação ao retorno desse Fundo Ferroviário Nacional, é uma proposta até de origem desenvolvida pelo colega Pastore, que a associação está abraçando. E se hoje a gente for ver o que as concessionárias ganham, né, Pastore? Está gerando o quê? Mensal em torno de 10 bilhões. Ano 10 bilhões. 10 bilhões. Se você for considerar um percentual sobre o frete ferroviário em torno de 5%, vocês terem ideia do que dá para se desenvolver a nível de projetos de trens turísticos, históricos, culturais, a trens de passageiros e aos short lines. Ainda é muito dinheiro. Daria para desenvolver uma série de projetos. Vocês devem ter ouvido essa frase, não é, do jornalista Alexandre Garcia: o desabastecimento causado pelo bloqueio da rodovia expõe a extrema burrice estratégica de não ter mais ferrovia num país tão grande. Né? Isso ele disse aí numa reportagem, foi no período da greve dos caminhoneiros ou depois da greve. Isso é um jornalista, não é ele que está falando. Então a gente tem essa consciência, infelizmente. Ok, é isso, muito obrigado. Aí eu me coloco à disposição para perguntas.
Ok, gente, então vamos abrir então para os debates. Eu queria ver quem quer fazer alguma pergunta. Pois não. Vai ficar aí na frente? Grava. Não tem microfone sem fio aí? Boa noite, meu nome é Mauro Bonelli, sou da Prefeitura do Rio de Janeiro e eu gostaria de te perguntar o seguinte, porque você falou em 28 mil no Brasil, 7 estão sendo operadas, 13 estão subutilizadas e 8 não estão funcionando. Isso. E aí eu gostaria se você pudesse explicar um pouco dessa questão do desbitolamento, de não existido, quando foram construídas nas ferrovias, uma bitola padrão, e se esses 8 mil que não estão sendo utilizados e esses 13 mil também que estão subutilizados, talvez por falta de integração dos outros 7, estão associados a essa questão da bitola ou não. Parou. A malha, a bitola universal da ferrovia, no mundo, 95% é 1,43,5. Tá certo? Aqui no Brasil, se começou a primeira ferrovia em 1954 com uma bitola de 1,675. Né? E depois se uniformizou para a bitola de 1 metro e para a bitola de 1,60 m. Hoje, eu posso te dizer que quase que 100% dessa malha subutilizada por sem operação corresponde à bitola métrica de 1 metro. Corresponde, então, sem erro, quase 100% desses trechos subutilizados e sem operação, basicamente é a bitola de 1 metro. Em torno disso, ao longo da... Agora, se discutir esse assunto de bitola, aí é complicado, né? Porque a bitola universal, ela foi definida em 1905, com uma reunião em Berna, na Suíça, e se bateu aí o martelo que a bitola da ferrovia, por problemas técnicos e econômicos, seria de 1,43,5, que a maioria é o padrão mundial. Né? Entendeu? Então, mas aqui no Brasil, basicamente os trechos de bitola de 1 metro. Basicamente, 99% dos trechos correspondem a essa bitola métrica. Você entende que essa questão do equipamento normalmente acontece no Brasil? A máquina está lá, microfone top de linha, está subutilizada, vem para cá, se você tem uma ferrovia numa bitola de 1,60 m, logicamente você tem raios de curva um pouco maior por problemas até construtivos, né? Raios de curva um pouco maior e desenvolvimento, o problema de contato do roda-trilho um pouco melhor do que a bitola de 1 metro. Então, o contato do roda-trilho é um pouco pior e as ferrovias de bitola métrica foram construídas normalmente com raios de curva muito inferior aos que foram construídos para a bitola de 1,60 m. Isso aí você tem uma limitação, principalmente da velocidade operacional. Boa noite, meu nome é Licínio, eu sou engenheiro e também participo do Fórum de Mobilidade Urbana, onde a gente discute toda semana lá no Clube de Engenharia, o Hélio, inclusive. Participei de alguma reunião? Já participou lá e está fugido de lá, estamos chamando para voltar. Continua às sextas-feiras? Voltou para as sextas-feiras, estava na quinta, agora voltou para as sextas-feiras. A pergunta é sobre passageiros interestaduais. Na pública da 108, um dos 118, 118, Rio Vitória. Foi uma das coisas mais pedidas pela plateia foi a questão dos passageiros. E eu soube que os passageiros foram aceitos como meio de transporte, porque tem uma discussão se pode passar passageiro ou carga, nisso você tem também aqui
na região metropolitana do Rio. Então tem uma discussão. Por que essa briga das concessionárias com o passageiro? Elas só querem transportar carga, elas não olham para o cidadão, elas olham somente para o lucro. E como é que aconteceu na 118 esse mesmo caso, que nós vamos gastar um dinheiro para construir uma ferrovia onde poderiam passar trens e não vão ser utilizados. Vamos na origem. Na época da implantação da rede ferroviária federal, ela incorporou 22 ferrovias estaduais, sob regime de concessão, incorporou 22 ferrovias que tinham nas suas origens trens de carga e trens de passageiros de pequeno, médio e longo percurso. Quando elas foram incorporadas à rede, a ideia, o propósito da rede, exceto os trechos suburbanos, era o de transporte de carga. Não era o de transporte de passageiros de pequeno, médio e longo percurso. Eu, pelo menos, entendo dessa forma. Minha experiência me diz isso daí. Tanto que todos esses trens que vieram dessas ferrovias que foram incorporadas à rede, eles foram se extinguindo. Né? Então, quer dizer, nunca foi o propósito da rede de transporte de passageiro. Por exemplo, todos os trens que existiam passageiro depois da criação da rede ferroviária. Vou te dar o exemplo do Rio-São Paulo e Rio-Belo Horizonte. Né? Eles foram implantados principalmente atendendo a pressões políticas. Tanto que o último trem de passageiros Rio-São Paulo, trem de prata, ele foi erradicado em dezembro de 1998. Então, sempre foi. O caso da FC-118, eu não fui nas audiências públicas, mas pelo que o Delmo Pinho, subsecretário de Transporte, me falou, realmente vai ser uma ferrovia de primeira classe, onde está previsto também a operação de alguns trens de passageiros de médio e longo percurso. Não sei exatamente que trecho que eles vão... Não, ele falou comigo que não, está previsto. Foi o que ele me falou. Não, mas nós vamos definir essa divergência. Eu vou fazer outra consulta a ele. Eu te prometo depois... Não, você está certo. Não, desculpa, eu estou certo. A gente vai discutir esse assunto aí, ok? Então a situação é essa. Né? A situação é essa. Não é prioridade aqui no Brasil, como a gente demonstrou, a trens de passageiros de pequeno, médio, longo percurso. Para você ter ideia, em todos os contratos de concessão das malhas de carga, tem uma cláusula no contrato que a concessionária é obrigado a ter diariamente duas janelas na sua malha para circular trem de passageiro, dependendo da tonelagem que circula de trem de carga na respectiva linha. Nenhuma das concessionárias hoje da malha ferroviária brasileira cumpre essa cláusula do contrato de concessão. Isso é uma pressão na repactuação desses contratos aí de concessão. A ideia é que se inclua, que se cumpra essa cláusula da abertura de janela para circular o trem de passageiro, dependendo da situação o operacional, do plano de vias das concessionárias, para ver se consegue se introduzir nessa engenharia de operações os trens de passageiros. Isso é um problema muito difícil e que as concessionárias não estão interessadas porque está atrapalhando o seu plano operacional e o seu plano de negócios. Isso é fato. Está difícil de reverter essa situação. Então, nós estamos tentando aí uma luta muito grande da possibilidade de interferir na repactuação desses contratos, em que se veja uma possibilidade da inclusão de alguns trens de passageiro dentro das malhas das concessionárias, principalmente aqui no caso do Rio de Janeiro, que seria a MRS.
quando a gente fala na possibilidade da reativação do Barrinha, o pessoal da MRS ri e debocha da gente. Eles não admitem circular um trem de passageiro no trecho da Serra do Mar. Eles não admitem isso. Tá? E eles têm aí um projeto, eu participei o ano passado de um seminário no IME, com o pessoal da MRS, o pessoal da engenharia do IME e o batalhão ferroviário, que eles têm um projeto, depois de definida essa repactuação do contrato de concessão, do aumento de carga por eixo na malha da MRS, de 32,5 toneladas para 36 toneladas eixo. Isso vai requerer uma série de obras gigantescas ao longo dessa malha. Como, por exemplo, colocar o dormente de aço na linha do centro. A linha do centro hoje é o trem que vai para Jazida, né? Sem vazio, vão colocar o dormente de aço. Isso já está definido. Na ferrovia do aço, vão colocar o dormente de concreto. E o trecho da Serra do Mar, eles estão definindo aí o que fazer. Vão ter que acontecer grandes obras de drenagem, de infraestrutura de drenagem e, se possível, uma mudança dos componentes de superestrutura que venham a suportar esse aumento de carga de 32 toneladas e meia para 36. Então, para você ver como é que está o negócio. A coisa é para valer, ok? Não sei. Mas eu vou esclarecer esse assunto do déficit 118. Boa noite, Antônio Pastore, da Associação Fluminense de Preservação Ferroviária. Na verdade, não é uma pergunta, não, é para complementar, dar uma contribuição, não só para a CEAERJ, mas para todos que estão aqui presentes, dessa questão, desse problema ferroviário. Tá? Nós já viemos discutindo há algum tempo esse problema do abandono de cerca, como ele mostrou, de 21 mil quilômetros de malha, sem que o governo busque uma indenização, uma forma. Essa malha foi toda construída com recursos públicos, é um patrimônio do povo brasileiro, está abandonada, a concessionária está no contrato, ela deveria entregar, manter essa malha em perfeitas condições de trafegabilidade e está traduzindo de uma forma mais objetiva o que significa esses 21 mil quilômetros abandonados. Significa que engenheiros, equipes de manutenção que poderiam estar trabalhando na manutenção dessas linhas, mantendo-os em perfeito estado, não estão, por omissão do governo, total incompetência do governo de fazer pressão em cima das concessionárias. E as concessionárias hoje, o grande objetivo delas é transportar a carga dos proprietários da entidade, da empresa que opera. Ou seja, vão transportar minério de ferro, vão transportar aço, grãos, tá? Ou seja, nada que seria da carga geral, que é transportada pelas rodovias, que engarrafam as nossas estradas, e nós sentimos isso, não precisa se discutir mais, quando os caminhões pararam, o que aconteceu, que carga que estava parada na estrada? Era a carga geral, que poderia estar trafegando o caminhão. Daqui a Campos e a Vitória, existe uma linha, está abandonada pela FCA desde 2004, se eu não me engano, né? Houve um acidente, ela parou de abandonar e está na linha. E poderia estar trafegando, se transportando em cima da casa do trem. A rede já fez isso, essa experiência. Tá? A rede poderia estar, já fez isso no passado, embarcava o caminhão em cima da prancha, a carreta, e levava ela para o ponto, para o centro de distribuição. Então não precisava ficar trafegando tantos caminhões nas nossas estradas. E nós sentimos como eles, a força que eles têm, que atrapalham a nossa vida. Bom, independente disso, ano passado, eu tive contato com a Sociedade Mineira de Engenheiros. Eu estive na Assembleia Legislativa e fizemos uma proposta, apresentamos algumas propostas para discutir junto ao governo federal uma série de reivindicações, a compensação por essas linhas abandonadas, a volta dos trens de passageiros, a negociação em função desses contratos que serão renovados, da participação da sociedade, de exigir uma participação sob a forma de trens turísticos, de trens de passageiros e de short lines.
Então, o que aconteceu, Hélio? Eu recebi agora, né? Chegando agora, eu recebi agora um convite da Assembleia Legislativa de Minas. Eu vi o teu zap. Eles estão lançando, agora no dia 14, uma frente pró-ferrovia de Minas. Vão fazer uma carta, uma série de reivindicações, junto ao governo federal, com o apoio da Sociedade Mineira de Engenheiros. Tá? A coisa está funcionando para pressionar o governo federal para resolver esses problemas todos. Aqui no Rio nós já fizemos isso, já começamos a fazer isso. Já tivemos na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, já apresentamos uma carta com a proposta para a criação desse Fundo Ferroviário Nacional, que nós precisamos do apoio do Legislativo e de entidades de peso. Tá? Não vai ser uma coisa fácil, não estamos criando nenhum imposto novo, estamos apropriando de uma parcela do frete. Lembra do número que ele falou? As ferrovias que transportam carga hoje faturam 10 bilhões de reais por ano transportando carga. Se você pegar 5% disso, você vai ter um fundo de 500 milhões de reais por ano para poder resolver todo esse problema. As concessionárias não vão permitir isso? Não. Mas se nós tivermos um grupo forte, com apoio legislativo, com apoio de entidades como a CAERJ, o Clube de Engenharia, entidades de Minas, acho que nós temos uma chance. Principalmente porque vem novas eleições aí, e esses novos, o futuro presidente, os candidatos, têm que ter conhecimento disso. Agora, a minha associação, Associação Fluminense de Preservação Ferroviária, não pode sozinha fazer isso. A ANFER sozinha não pode isso, tem que ser todo mundo junto. Então nós encaminhamos para a Assembleia Legislativa daqui do Rio e até agora não houve resposta nenhuma. Tá? Pasmem. Minas já está na frente. Minas já está tomando, vai ser inaugurada agora, vai ser apresentada essa frente agora, dia 14, em Belo Horizonte, na Assembleia Legislativa. E o Rio de Janeiro, entregamos aos deputados uma proposta e até agora nenhum deles nada. Então, eu queria fazer um desafio, um pedido ao presidente Haroldo, para a gente trabalhar em conjunto, ver se nós conseguimos sensibilizar esses nossos deputados para a gente embarcar essa luta aí. O Hélio colocou muito bem, fez uma apresentação brilhante, já conhecemos todos os problemas, já conhecemos mais ou menos os caminhos, e aí lembra aquela fábula, né, do La Fontaine, temos que colocar o sino no pescoço do gato. E vamos lá, a hora é essa, tá bom? Muito obrigado. Deixa eu só fazer um complemento aqui à colocação do pastor. Eu sou o Zé Cássio, eu atualmente estou na UFRJ, e eu queria só complementar um pouco o que o pastor colocou. A gente está... De frente, obrigado. De frente. Assim, mas queria... Estou desligado. Uma grosso. Queria acrescentar. Eu acho que a sociedade civil está passando por uma fase de enfraquecimento, de destruição progressiva e assustadora. E nós acabamos de ver aqui o Hélio dizer que os contratos de concessão, as concessionárias todas descumpriram duas cláusulas fundamentais. Devolver todo o material rodante ou todo o material que foi arrendado em perfeitas condições. Nós sabemos que isso não acontecerá nunca e tudo isso que foi arrendado está sucateado, está destruído. Nós mesmos não temos nenhuma avaliação, se fosse para pagar, quantos bilhões que essas concessionárias teriam que nos pagar. Em segundo lugar, tem a cláusula da janela, e elas não cumprem, não estão descumprindo dois itens basilares do seu contrato. E agora nós vamos repactuar com um ente que é praticamente criminoso, que está descumprindo um contrato que assinou. A gente vai repactuar com esses mesmos caras. Eu acho que isso é um sinal de descalabro. Ok. Ali atrás. É que eu gostaria de complementar, não só o que o Zé Cássio falou, que eles não descumprem uma ou duas, não, eles descumprem várias. Várias. Eu fui coordenadora do arrendamento e, complementando também a pergunta dele sobre Bitola, essa quilometragem que está abandonada não tem a ver com Bitola, tem a ver
que eles não fizeram manutenção, o que interessava para eles, para o negócio deles, eles mantiveram. O resto eles abandonaram e foi roubado, furtado, levado. E o governo não estava nem aí, só criou a nossa agência 6 anos depois da desestatização da malha, a NTT, ou seja, quando ela nasceu, já nasceu capturada. E foi um prejuízo de bilhões, não sei mensurar, não tenho os números, mas a situação é essa. Boa noite, Paulo Zerbassi, arquiteto da Prefeitura e membro da CAERJ. Nós vemos a questão do planejamento, é um problema de governo político que vem atrapalhando e arrasando com todos os segmentos da economia do país. É uma vergonha o que nós temos passado, mas não quero me ater a discutir as improbidades, os roubos, essas coisas todas que aconteceram em todos os segmentos, construção civil, redes hospitalares, etc. E tal. Eu queria só, como leigo assim, no assunto ferroviário, que fosse dada uma explicação, porque pelo jornal viu-se que investiram milhões e milhões de reais em cima de projetos do trem-bala. E não se fala mais em nada disso, não tem um esclarecimento à opinião pública do que ocorreu. Então, se poderia ser dado uma pincelada nesse assunto sobre o trem-bala. Pode responder? Depois estou anotando aqui. Tudo bem, então. Boa noite, Marco Aurélio, engenheiro químico. Gostaria de saber, porque não foi abordado aí, o senhor abordou só a questão de construção ferroviária, mas o Brasil já foi autossuficiente em material ferroviário. Nós tínhamos uma FERSA, nós tínhamos a siderurgia que fornecia os trilhos. Então, hoje, quando você vai encarar uma construção ferroviária, você tem que importar tudo. Então, não é complicado, como a gente tem que renascer outros setores, não é só a questão. Tem que ter todos os setores, então acabar com todos os setores. Então, a gente não pode construir ferrovia importando material da China, então seria um prejuízo gigantesco. Nós temos que construir aqui no Brasil toda essa estrutura, todo o apoio, toda a siderurgia, metalurgia, outros setores, para conseguir reativar o setor. Então, eu gostaria que o senhor me esclarecesse estudo nessas áreas, ou vão construir ferrovia importando todos os materiais da China, como está sendo feito agora. Olha, tem mais 2 perguntas, uma ali atrás e uma aqui na frente, para depois então ele poder responder. Boa noite, André, arquiteto do Governo do Estado. Queria voltar um pouco na dúvida sobre o conflito entre trem de passageiro e trem de carga. Os poucos projetos que tem de trem turístico, de trem regional, sempre a mesma resposta, né, de que há um conflito e de que a tendência internacional é da separação entre esses 2 tipos. Queria ver se, tecnicamente, se esse argumento se justifica ou é meramente uma desculpa das concessionárias. Boa noite, Nilo Rodrigues. Sou aqui da CAERJ, do Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura. Como o Zé Cássio falou, eu acho que o problema nosso é um pouco maior do que simplesmente ferrovia. Eu acho que o nosso problema é um problema de cidadania. Nós deixamos que os políticos, os maus políticos, nos capturassem. E a sociedade abaixa a cabeça quando eles são os prepostos. Eles devem a gente... A autoridade é nossa e nós não estamos usando essa autoridade. A gente delega a eles, eles são prepostos nossos e nós os tratamos como autoridade final. A autoridade é a sociedade, somos nós. Eles são prepostos nossos. Nós temos que fazer ver a esses maus políticos essa situação e exigir dele
que cuidem da sociedade, façam coisas para a sociedade, e não para eles e para o grupo deles, que é o que eles estão fazendo. O que fizeram com a ferrovia, e não é este governo ou o passado, já vem sendo feito há muito tempo, a sociedade se amesquinhou. E está na hora da gente botar os pingos nos is. Quem manda nessa coisa somos nós. Vamos lá. Vamos rapidamente. O doutor Haroldo diz que nós só temos 10 minutos. Vamos terminar. Bom, primeira colocação aqui do pastor José Cássio, quero colocar os últimos, dentro do estado do Rio de Janeiro, 92 municípios, sendo 44 a 45 municípios cortados por malha ferroviária. E hoje as duas concessionárias que operam ferrovia dentro do estado do Rio de Janeiro, a FCA tinha uma extensão de cerca de 850 quilômetros dentro do estado do Rio de Janeiro. Toda essa extensão sem operação ferroviária. A FCA hoje não tem mais um trecho de malha ferroviária dentro do estado do Rio de Janeiro em operação. O que aconteceu com o término da operação dos trens de combustível da FCA em direção à refinaria Duque de Caxias foi que teve um acidente muito grave com o derramamento de óleo na APA de Apimirim, em que a concessionária recebeu uma multa gigantesca e resolveu acabar com essa operação de derivados do petróleo, dentro da sua malha aqui no Rio de Janeiro. Isso foi o que aconteceu por volta do ano 2000. Há muito tempo que não opera mais o trem de combustível aqui no Rio de Janeiro. E a malha da MRS, toda a sua extensão dentro do estado do Rio, em torno de 395 quilômetros, toda essa malha está operacional. Tá? Muito bem. A respeito do trem-bala, eu chamaria de trem de alta velocidade, né? Porque é um conceito. O que é trem de alta velocidade e o que é trem-bala, né? Aqui estaria se implantando o trem de alta velocidade no trecho Rio, São Paulo e Campinas. É inadmissível as duas principais cidades aqui desse país, Rio de Janeiro e São Paulo, não serem ligadas por um trem de passageiros. Né? A última viagem que ocorreu, um trem de prata, em dezembro de 1998, um trem que demorava 12 horas a circular cerca de 420 km de extensão de Rio a São Paulo. Quer dizer, em todas as estações onde tinha um desvio ativo, o trem de passageiro ele era desviado para cruzar um trem de carga. Nunca foi a prioridade. Então, essa situação do TAV aqui no Brasil, Rio, São Paulo e Campinas, é discutido desde a execução de projetos e aos custos, que se começou com 12 bilhões, 24 bilhões, 36, e o último custo que se ouviu falar girava em torno de 54 bilhões, tá certo? Com a construção de uma linha nova no trecho da Serra, com rampa de 1%, raio mínimo de curva de 800 a 1000 metros, tá? Com obras de arte praticamente 95% da extensão do trecho da Serra do Mar. E outra coisa, discutido e não se chegou à conclusão, estudo de demanda. Tá? Se falava que esse trem, circulando de Rio a São Paulo, demoraria 1h30, tá? E a capacidade de transporte de passageiros desse trem iria praticamente acabar com a circulação de ônibus e a circulação de aviões. Então, esse estudo de demanda foi muito discutido e nunca se chegou a uma conclusão. Tá? Aí o TCU resolveu interceder junto aos anteprojetos que tinham, aos projetos básicos, okay? Sempre fazendo um questionamento, esse custo cada vez sendo mais alto, tá?
onde se resolveu problemas políticos, o que é mais importante? Se gastar esse recurso num trem de alta velocidade Rio-São Paulo a Campinas, ou se destinar esse recurso para saneamento, para a educação, para a saúde, quer dizer, nenhuma coisa e nem outra, né? Então, esse caiu, foi o que aconteceu. Então, a EPL, Empresa de Planejamento e Logística, foi criada para esse fim, nunca operou nessa sua atividade. Coisas que acontecem. Certo, doutor? Obrigado. É mais ou menos isso. Bom, em relação à situação da autossuficiência aí de construção de ferrovia, desde, me corrija aí, Zé Alfredo, desde quando a Siderúrgica Nacional não fabrica mais trilho? Quando foi privatizada, aí ela... Porque considerou que era econômico, até pois uma questão de mercado. A laminação de trilho. Então aconteceu isso. O problema se exportar o trilho da China, a gente viu aí uma reportagem outro dia contra a Valec, que o trilho chinês era um trilho mole. Na realidade não ocorreu. O que ocorreu na Valec foi que as primeiras levas de aquisição de trilho, que eles ganharam a concorrência internacional, a China ganhou a concorrência. A China tem trilho na Espanha, tem trilho em todos os países, mas a China ganhou a concorrência. Forneceu o trilho para a Valec. Só que essa inspeção e recebimento de trilhos, ela tinha que ser na origem. Quer dizer, na siderúrgica da China, não deixar os trilhos virem aqui para o Brasil, tá? e fazer o recebimento no porto de São Luís. Depois, com a mudança de gestão da Valec, em que se encaminharam técnicos para a China para fazer o recebimento de trilhos lá na origem. Né? Eu fui até designado em uma das ocasiões, e eu disse ao diretor que não era especializado em trilho e que eu não iria para a China. Ele teria que contratar firmas especialistas para fazer esse recebimento e medição de trilho lá na origem. Eu não fui para a China. Não fui para a China porque não me senti em condições técnicas de fazer esse trabalho. Mas aí a situação da qualidade de trilho, por exemplo, começou a melhorar com recebimento e inspeção na origem, ou seja, na siderúrgica da China, que um grande amigo nosso, um técnico da Valec de Brasília foi e trabalhou durante 2 meses com 20 graus abaixo de zero. E com relação ao material rodante, até que a indústria nacional, se o senhor apagar os relatórios técnicos da Associação Brasileira de Material Ferroviário, a BFER, até que nós não estamos muito mal. Eu não sei exatamente quais seriam as encomendas de material rodante, principalmente de carros de passageiros e vagões da indústria nacional, nesses últimos anos. Mas até que, apesar dessa crise toda, nós não estamos muito mal das pernas, não. Então, tem muita coisa que está sendo fornecida, inclusive aqui do Brasil, para a América do Sul, para outros países da América do Sul, se referindo à VLT e linhas de metrô. Com relação ao André, do conflito de trens de passageiros e trens de carga, na realidade, quer dizer, o ideal para esse tipo aí de circulação deveriam ser as linhas independentes, né, segregadas, mas isso aí, a nível de custo, não sei se é possível. Então, sempre existiu esse conflito de circular o trem de passageiro e o trem de carga na mesma via, e eu não sei de que forma que esse assunto vai ser equacionado. Tá? E com relação ao Nilovídeo, eu dou razão às colocações dele aí. Eu acho que a sociedade também tem a sua parcela de culpa. Não adianta só a gente ficar reclamando da vida. O Centro Cultural da CAES vai fazer um convite aqui a todos presentes. No dia 20, aqui nesse auditório, nosso colega Antônio Pastore vai fazer uma palestra sobre os 4 projetos dos caminhos do Imperador. Aqui nesse mesmo auditório, dia 20, promovida pelo Centro Cultural da CAES. Eu gostaria
às 11 horas. 11 horas, exatamente às 11 horas da manhã. Ok? Obrigado. Ok. Gente, eu acho que essa apresentação também vai ser muito interessante, que interessa para a gente aqui, para o turismo, inclusive aqui do Estado do Rio. Então, estão todos convidados também para participar. 11 horas da manhã, dia 20. Okay? Eu queria agradecer muito ao Hélio Rodrigues por essa disponibilidade para vir aqui conversar conosco sobre essa questão das ferrovias, e eu acho que nós temos que continuar a fazer pressão e fazer com que talvez para essas próximas eleições tentar fazer com que haja compromisso de candidatos para que realmente essa situação seja mudada, né? Senão, se não houver esse compromisso, depois fica um pouco mais difícil, né, de convencer. Então, muito obrigado. Eu queria passar para as tuas mãos o nosso diploma de reconhecimento pela sua participação.